Grande là, ottimo il tandem ancora con Montella, vai Francesco, ecco Totti, pallonetto di Menghetta, gol! Gol! Grande Checco, pallonetto, 5-1, è il 5-1, è il 5-1, mamma mia, è il 5-1, mamma mia, devastanti, passate tra le macerie, state facendo quello che vi pare, state veramente facendo quello che vi pare, divento gay, l'otta volta lo dico, divento gay, mamma mia! Sim! Com gol de abertura interrompido pela linha telefônica do início dos anos 2000, começamos agora mais uma edição de 10, nossa série especial sobre aqueles e aquelas que vestiram a camisa mais emblemática do maior esporte do mundo. Aqui fazemos uma homenagem ao mágico número e aos magos, os donos da cancha, aqueles que dominaram o meio de campo nos gramados dos quatro cantos do mundo. A cada 10 programas, um camisa 10 vai ter a carreira destrinchada aqui no Armário da Bola. Se na última edição, lá atrás, a gente falou do francês Zidane, hoje descemos ao sul, cruzamos os Alpes e vamos a Roma. 25 anos vestindo a camisa romanista, campeão italiano da Copa da Itália e da Copa do Mundo de 2006. Qualidade na finalização, chutes precisos com as duas pernas, liderança, gols, admiração, idolatria. Ó o cachorro latindo. Hoje falamos de Francesco Totti, falamos de Roma. Eu sou Gustavo Angeléias e estou aqui com ele, como sempre, o homem das camisas, Chico Freire. Chico pode ter jogador tão identificado com a própria torcida quanto ele, mas mais que ele é impossível. Seu Buonasera. Buonasera a tutti amici che sono qui ascoltando il podcast Armário da Bola. Boa noite, amigos e amigas que estão aqui escutando o podcast Armário da Bola. Estamos chegando mais uma vez para falar de um cracaço, né, cara? Eu gosto muito do Totti por uma razão muito clubista. Ele tem o mesmo nome que eu. Eu sempre gosto de tirar essa onda, de falar que ele tem nome de craque, que Francisco é nome de craque. Há controvérsias, mas ele tá aí para provar que nem todo Francisco é perna de pau e é ruim, como as pessoas podem passar a crer quando me veem em campo, né? Há Franciscos bons de bola, diferente de Gustavo, que o maior expoente é o Gustavo Neri ou o Gustavo Geladeira. Complicado. É. Cara, eu acho muito legal a história do Totti, porque é um cara que ganhou pouco, né, cara? Mas ele ganhou, e o pouco que ele ganhou foi muito menor do que... Assim, o pouco que ele ganhou em título, né, em troféu, foi muito menor do que ele ganhou em identificação, em moral, em adoração, sabe? De admiração de uma torcida. E é por isso que a história dele é tão legal. E vamos passar a limpo aqui hoje a trajetória desse cracaço italiano. Chico, estamos na série 10 do podcast Armário da Bola. Explica o que é o Armário da Bola. Porra, sempre eu. O Armário da Bola é o nosso projeto, nosso blog /podcast, hoje em dia é praticamente só podcast, né? Onde a gente parte da nossa coleção de camisas de futebol para contar grandes momentos, grandes histórias, lembrar de grandes trajetórias, de curiosidades, de alguns azarões, Davis contra Golias, de cracassos também, sempre analisando o futebol como esporte e como fenômeno cultural. E estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @Armário da Bola. Estamos no Facebook também, temos uma página lá, Armário da Bola, onde a gente sempre bota as notícias. E, por favor, siga a gente, manda um alô, fala com a gente aí se você gostou, se você não gostou. A gente gosta muito de receber o feedback da galera, estamos sempre de olho e segue nós. Falando em feedback, a gente tem que agradecer o Richelle, que lá no Instagram fez uma correção sobre o nosso programa, nosso penúltimo programa, sobre o Santos, e acabou que caiu na pasta lá de... Sei lá, o Instagram não mostrou pra gente, a gente só vai ver depois, mas fica o nosso abraço aqui pro Richelle e pra todo mundo que manda feedback pra gente. A gente
Faltou falar a correção que ele fez, né? A gente já fez antes, né? Que é a do Diego. Não, mas ele falou também do jogo 3-2 de São Paulo. É verdade. Tem razão. Que, na verdade, o São Paulo ganhou de 3-2 esse jogo que o Diego pisou no escudo, né? Não foi o Santos que ganhou. Isso, tem razão. Então fica o nosso abraço aí pro Richelli. E vamos pra vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. O Totti, que não somente é ídolo da Roma, como é nascido na capital italiana e torcedor da Roma desde criancinha. Nascido em 27 de setembro de 1976, o Totti é Libra, Chico. O que você tem a comentar sobre isso? Moleque, se eu tinha falar que eu acabei de abrir uma aba no computador pra pesquisar qual o signo de quem nasce no dia que ele nasceu, em setembro, você não vai acreditar em mim. Eu sei porque é o mesmo que o meu. Eu falei aqui, vou fazer um comentário tosco aqui falando sobre o... Vamos fazer um mapa astral do Totti. Hoje o programa é mapa astral, hoje o programa não é fato histórico, não. Essa lua dele em Escorpião dá uma ajuda. Explica muito sobre aquele gol que ele perdeu em 1994. Exatamente. Enfim, Totti nascido em Roma, a relação dele com o time já começa desde cedo, né? Desde o berço, né? Desde antes do berço. Ele, na barriga da mãe, já era romanista apaixonado, né? É um negócio que vem de outras eras. Ele, desde criança, ele já mostrava muito talento para jogar bola. É aquela velha história, né? Do moleque que joga com os amigos mais velhos e tal. Ele, com 7, 8 anos, já estava em times amadores. E com 9 anos, ele foi jogar num time que tinha... Assim, um time local também, mas com fama de ser um clube formador, onde os grandes clubes do futebol italiano sempre estavam de olho. E, curiosamente, o primeiro time a fazer uma proposta por ele tentar levar foi justamente a Lazio, né? Que é o maior rival de morte da Roma. E ele recusou. Criança, ele virou e falou assim, tá maluco que eu vou pra Lazio, ele é muito apaixonado pela Roma. Os pais dele contam essa história, que ele recusou a Lazio quando era criança porque ele preferia arriscar não ser jogador do que jogar pela Lazio. Preferia a morte que jogar pela Lazio. E tá certo ele. Tá certo ele, exatamente. Pra jogar por time de fascista. Exatamente. Ele chega na Roma aos 13 anos e começa a jogar nas categorias de base e atua como gandula também ali no time. Aos 16, em 92, ele faz a estreia no profissional contra o Brescia, né? Apaixonado, né? Aquele amor de criança mesmo, que ele não bastava estar ali na categoria de base, ele também queria estar ali nos jogos, catando bola pros ídolos dele, tipo, mesmo no tempo livre, né? Ele queria estar ali. E fez a estreia muito novo, com 16 anos, né? Contra o Brescia. E ele, curiosamente, não estreou com a camisa 10, que consagrou, né? Estreou com a camisa 9. Só depois que ele foi assumir a camisa 10. Nessa época, dele muito jovem ainda, ele recebeu uma sondagem forte do Milan, e o Milan foi o segundo gigante aí nessa história a tomar um não na cara, porque ele não queria sair da Roma, porque de tanto amor, de tanta paixão pelas cores da camisa que ele estava vestindo. Bela camisa, sempre muito bonita a camisa da Roma, com aquela cor... Esqueci um tijolo, né? Um tijolo, mas... Giallo rosso. Exatamente. E o Totti, ele começou a ganhar espaço no time da Roma numa época em que o futebol italiano era o futebol, né? Era o campeonato que todo mundo queria assistir, era onde estavam todos os grandes craques, os grandes times. E é uma época que começou a ser popularizada cada vez mais a transmissão pela TV de jogos, né? Até aqui no Brasil mesmo, começo dos anos 90 ali, era muito forte a presença do campeonato italiano. E isso serviu para causar muita admiração, né? Não só pelo Totti, mas por outros jogadores e por outras esquadras do futebol italiano. Não deixa de ser, né? E nessa questão de admiração aos times italianos, a gente tem um cara que é conhecido, torcedor da Roma, no meio do jornalismo esportivo aqui no Brasil, que é o Jean Oddi, grande jornalista aí da ESPN, que o nosso programa, uma das bases desse nosso programa, é o texto que ele escreveu na despedida do Totti, ali às vésperas da despedida dele em 2017, um texto
claramente muito emocionado, mas que serve... Fantástico. Fantástico o texto, mas que serve para dar uma dimensão do que significa o Totti pro torcedor romanista, como é o Jean Oddi, abertamente torcedor da Roma. E além disso, a gente pediu uma participação para ele aqui no Armário da Bola, ele mandou. Vamos ouvir aí a participação do Jean Oddi. Salve, companheiros do Armário da Bola, tudo bem com vocês? Bom, acho que toda vez que a gente vai falar de camisas 10, né, a gente tem, obviamente, um critério técnico, né? A referência técnica é sempre a primeira para juntar esses caras. E acho que quando a gente fala do Totti, a qualidade técnica dele é indiscutível. Você vai encontrar no YouTube várias coletâneas de gols, né? Vale lembrar que ele foi, inclusive, chuteira de ouro na Europa quando jogou como falso 9 na Roma, na única temporada que fez isso. Então, era um jogador com uma capacidade de finalização absurda. Mas, para mim, a grande qualidade dele como jogador era a visão de jogo, né? Você vai encontrar também no YouTube várias coletâneas de passes, né? Passes em geral de primeira, aquele tapa na bola, que muitas vezes do grande círculo ele conseguia deixar um companheiro na cara do gol, né? Então, um jogador que sempre pensava muito no coletivo, que jogava rápido, que não carregava a bola, que pensava no time. Por isso é tão amado pela torcida da Roma, né? Mas não só, evidentemente, contou muito a fidelidade que ele teve a esse clube. Justamente por toda essa capacidade técnica, ele poderia sim ter jogado em outros clubes, né? Isso não é história dele. Dirigentes do Real Madrid confirmaram que fizeram proposta e que ele não saiu. Então, na hora que você abre mão de um Real Madrid para continuar na Roma, você está abrindo mão de conquistar muitos títulos, de visibilidade, de ganhar mais dinheiro. Isso a torcida da Roma vai ser sempre muito grata ao Totti por esse amor que ele tinha e tem, né, claro, ao clube e à cidade. Acho que esse é um ponto muito relevante, talvez inédito, porque é claro que a gente encontra na história do futebol vários jogadores que permaneceram em seus clubes de origem a vida toda, né? Não são muitos os casos, mas eles existem. Mas sempre ligados a clubes que brigavam pelo máximo possível, né? Que brigavam pelos mais altos títulos. Então, você vai ver o Maldini no Milan, o Gerrard no Liverpool, clubes que brigavam pelo máximo, né? Então, é mais fácil você não abrir mão destes clubes do que você não abrir mão da Roma. Quando você não abre mão da Roma, você sabe que você está fadado a ganhar muito menos do que ganharia num grande clube, seja do ponto de vista esportivo, seja do ponto de vista financeiro. Então, isso tudo, né, para ele que era gandula, que era torcedor, que nasceu em Roma e que ama Roma como poucos, isso tudo, obviamente, fez com que o mito em torno do seu nome fosse ainda maior e que ele seja ainda mais amado pela torcida da Roma, né? Juntando essas duas coisas. A questão técnica, a bola que ele jogou que era gigante e também muito esse amor, talvez, como eu disse, um caso inédito aí no futebol mundial de um cara que abre mão do Real Madrid para ficar num clube onde ele sabe que a chance de conquistar títulos é bem menor. Tá aí o áudio do Jean Oddi, a gente agradece de novo. E incrível falar dele, realmente resume bastante o que é o Totti. E é engraçado, porque se a gente comparar com o nosso último programa, o programa 10, o nosso último programa da série 10, que é o Zidane é esse cara que se destaca pelo futebol e se destaca pelas jogadas e pelos títulos e por muita coisa. O Totti tem título, apesar de serem poucos, tem título italiano, tem título de Copa do Mundo, tinha bola, jogava muita bola, mas apesar disso, não é isso que faz ele ser tão grande, né? Isso faz ele ser maior ainda. Mas eu acho que o ponto principal da carreira do Totti é justamente a relação dele com a Roma e o fato dele ter ficado lá 25 anos e o fato dele ser tão amalgamado com o clube, né? Ele e o clube são praticamente uma coisa só. Queria agradecer o Jean, porque ficou muito legal esse áudio. Tem muitas coisas a ver com muitas coisas que a gente anotou aqui na pauta antes de escutar e muitos pontos que a gente vai puxar aqui ao longo do programa. E é isso que vocês falaram, né? Isso que ele falou no áudio, é o que você acabou de dizer. O que encanta no Totti é a paixão. Futebol é paixão, né, cara? Exatamente. Isso é um ponto que eu ia puxar daqui a pouco, que o respeito pelo Totti é que a gente entende esse amor que ele tem, né? Todo mundo que é apaixonado por futebol tem um time, e a gente entende esse amor dele pelo time que ele cresceu aprendendo a amar e amou a vida toda. É um amor de criança, é um amor verdadeiro e é um amor que é encantador, né, cara? É muito legal, é muito maneiro ver essa paixão. Assim,
tem sempre aquele, assim, acaba caindo naquele discurso que, o futebol de hoje em dia só querem saber de dinheiro e tal, não sei o quê. Mas, independente disso, eu acho que, se todos os jogadores do mundo jogassem no time que gostam, eu acho que a questão do Totti ainda assim estaria um pouco acima. Porque é uma coisa muito verdadeira e muito pura, sabe? Muito de verdade. E, obviamente, além de ser um cara fantástico tecnicamente, né? Como o Jean falou, ele fez grandes gols com a perna direita e com a perna esquerda, de todas as formas possíveis. Ele fazia gol de voleio, de chute, de cobertura, de cabeceio, de tudo. E o primeiro gol dele, inclusive, foi um golaço, né? Ele era um cara que se destacou por golaços. O primeiro foi numa cavadinha, e aí foi uma ascensão praticamente meteórica, né? Ele, a partir do momento que começou a ter mais oportunidades ali, com 20, 21 anos, ele foi pra cima, virou titular e nunca mais saiu do time da Roma. Ele já era figurinha conhecida na seleção italiana sub-21, né? Nesse início de carreira, nesse início de titularidade dele na Roma. E ele foi campeão da Euro sub-21. Havia uma grande expectativa para ele ir para a Copa de 98. Só que o treinador, que era o Cesare Maldini, na época, optou por não levar ele. Ainda era um menino jovem, com 22 anos, acabou estreando logo depois da participação da Azzurra no Mundial da França. E aí, 2 anos depois, em 2000, ele já era convocado com frequência, apesar de ser reserva. E a Itália, nessa participação, foi vice para a França, né? Era uma dor. Assim, até para quem torceria pela França, Zidane do outro lado, né? Um time de se admirar, realmente, da França, campeão em 98, um timaço. Cara, mas é de doer a derrota da Itália, porque o time perde faltando segundos para acabar, toma o gol de empate e acaba perdendo na prorrogação. Nossa, cara, é de doer. E o Totti fazia parte desse elenco. Ele não era titular absoluto, mas ele já era conhecido na seleção principal italiana. E retomando um pouco o papo da carreira dele na Roma, quando a gente fala disso é um pouco até fácil a gente cair nessa questão que o Chico falou de esse romantismo que a gente tem do futebol, de que hoje em dia os jogadores são mercenários e trocam de time o tempo inteiro. Assim, é óbvio que não é fundamental o cara ficar 25 anos no mesmo clube pra ser gigantesco. Isso a gente não é essa impressão que a gente quer passar, até porque o Zidane é um cara que a gente falou muito no último programa, no último programa dessa série 10, que tinha ambições e mudou de clube por causa dessas ambições. O cara começou no futebol francês, foi pra Juventus pra ir pra um clube maior e depois foi pro Real Madrid pra finalmente ganhar títulos e ganhar Champions League e ganhar muita coisa. É um cara que tinha essa ambição e trilhou a carreira dele pra dar conta das ambições que ele tinha. O Totti ficar esse tempo todo na Roma é um mérito dele, é uma coisa que a gente admira, mas não é demérito e não é a única resposta para ter uma carreira grande. A gente, é óbvio que tem jogador mercenário, mas jogador mercenário a gente teve a vida inteira, não é uma questão não é uma obrigação. E aí, retomando um pouco essa questão na Roma, em 98 ele recebeu a faixa de capitão de um cara que era ídolo dele, que era o Aldair. E aí começa a ganhar um dos apelidos dele que ficou marcado, que é Il Capitano, né? Não é à toa, né? E foi nessa época que ele estava se firmando na seleção italiana, nessa época que ele já era o capitão da Roma. Ele virou capitão da Roma muito novo, né, cara? Ele virou capitão com 22 anos. Uhum. Isso mostra o tamanho dele. Pra, desde cedo, se identificar com o clube, né? E liderança não é questão de idade, né? Você tem cara velho que não é líder e você tem cara novo que é líder. Sim, com certeza. Ele, nessa época, acabou conquistando o grande título dele com a camisa romanista. Que é o título italiano de 2001. Mas antes da gente falar disso, a gente tem o nosso contexto histórico. A gente resolveu pegar só o contexto histórico de 2001, porque a vizinhança aqui tá polvorosa. O Totti joga muito, cara. Exatamente. Podia fazer gritos de torcida, inclusive, aqui no respiro do prédio. A gente resolveu pegar o contexto histórico só de 2001, porque
a gente tem um problema nas mãos, que é o fato de que os anos acabam, né? Vai acabar os contextos históricos, então a gente vai resolver o que vai fazer. O ano de 2001, a gente já falou um pouco no programa do Zidane, mas agora, por ser o único desse programa, a gente vai fazer um pouco mais completo da forma como a gente está acostumado a fazer nos nossos programas regulares. Em 1º de janeiro de 2001, começa o 3º milênio da nossa era. Eu lembro muito disso, de ficar impactado de a gente ser uma das poucas gerações que viu a passagem de século e de milênio ao mesmo tempo. Meu Deus. Realmente é Chocante, né? tecnologia. Eu era uma Meu criança, Deus. eu era nerd desde criança. Eu fiquei impressionado Meu com Deus. isso. Não, é impressionante mesmo. Eu Não, tá me zoando aí, porra. Não é impressionante Palhaçada? nada, não. Isso é grande merda. O mundo tem 200 porrilhões de anos. Você vai falar que tem 1 milênio aí. Ah, irmão, para. Dia 11 de janeiro, um incêndio destruiu o cenário do programa Xuxa Park. Houve feridos, mas sem vítimas. Eu não assisti o programa da Xuxa, mas eu lembro muito bem disso. Eu lembro da repercussão. Foi tenso, cara. Muito tenso. E, se eu não me Que engano... bom, felizmente, ninguém foi vítima fatal, né? Exatamente. E, se eu não me engano, isso foi uma das coisas que acelerou o Projeto Jacarepaguá, o famoso Projac da Globo. O que, na verdade, não é em Jacarepaguá, né? É em Na Curicica. verdade, é em Curicica. Então, o nome correto, eu vou falar aqui agora, seria Procu. Procu, exatamente. E Curicica é um lugar que ninguém quer, né? Porque o Rio 2 todo mundo chama de Barra, mas é Curicica também. Enfim, um pouco de bairrismo aqui no Armário da Bola, falando coisas que as pessoas, em geral, não vão entender. Mas em 20 de janeiro, George W. Bush toma posse nos Estados Unidos como presidente, mais um presidente que não fez nada para acabar com a guerra no mundo. Dia 29 de janeiro, o ditador do Chile, Augusto Pinochet, tem a prisão domiciliar decretada. Porra, aí, tu fala que no meu aniversário a gente só fala de desgraça? 29 de janeiro tá na margem de erro do meu aniversário ali do dia 26. Na margem Porra, de erro. prenderam... margem de erro do Ibope, pega aí. Não O pode, Pinochet foi preso. Pô. Pode, Francisco, porra. Ai. Dia 2 de fevereiro, isso eu lembro muito. Eu fiquei impressionado com isso, porque o boato da doença da vaca louca fez com que os Estados Unidos e o Canadá suspendessem a importação da carne brasileira. Eu lembro muito da vaca louca. Você lembra da vaca louca? É um nome sugestivo pra uma criança na época, né? Tipo, eu imaginava que eram vacas realmente... Enlouquecidas, né? Birutas. Sem pleno uso das faculdades mentais nos pastos aí da vida. Chamando o urubu de meu louro. Porra, sei lá o que essa vaca vai fazer. Na real é só uma doença que... Não, uma doença séria, mas não tem nada a ver com o psicológico, nem o emocional de nenhum bovino. Que é pouco falado, né? Nunca ninguém fala da saúde mental das vacas. Em 23 de abril, a Comissão de Direitos Humanos da ONU aprovou a resolução proposta pelo Brasil para o acesso da população mais humilde a medicamentos, que foi início de uma abertura para a quebra de patentes dos medicamentos indicados no tratamento da AIDS, que aconteceria em maio. Isso é muito importante porque é um momento de pioneirismo no Brasil, de ajuda aos direitos humanos, um momento de importância do SUS, porque essa quebra de patente foi para poder distribuir o tratamento da AIDS pelo SUS, e que mais tarde o Brasil ia ser reconhecido pelo tratamento da AIDS. Então é uma forma da gente dizer: defendam o SUS. É muito importante, né, mesmo, cara? É um passo muito importante para popularização do acesso à saúde, né? Isso é fundamental para um país sério. O Brasil, o SUS tem muitos problemas, mas não é sucateando que a gente vai resolvê-los. Em 11 de setembro, as torres do World Trade Center em Nova York são completamente destruídas e o Pentágono em Washington sofre grandes perdas. A gente falou disso no último programa, mas não custa repetir. Um atentado dessas proporções, é bom a gente lembrar que é algo muito marcado para todo mundo que viu, né? Você lembra o que mais aconteceu nesse dia 11 de setembro de 2001? Não me recordo. O Portal IG, numa ação de boa vontade, junto com o publicitário Nizam Guanais, eles decidiram lançar, nesse dia, 11 de setembro, uma ação publicitária chamada Dia da Boa Notícia, que a capa do site IG só mostraria notícias boas. Nossa. A proposta era que a capa destacasse apenas noticiário otimista, e a data foi anunciada aos leitores na véspera, segundo a matéria que eu estou lendo aqui. E às 9h45 da manhã, horário de Brasília, o primeiro avião bateu numa torre do World Trade Center. Você pense num desastre de timing.
Exatamente. Nossa. Não tem como. O site não ficou nem o dia todo, assim, saiu durante o dia, o pessoal falou assim, galera, não tem como. Outra coisa que foi cancelada por causa disso foi um trailer do filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, que tinha uma cena do Homem-Aranha passando por entre as Torres Gêmeas, a galera tirou do ar isso. Inclusive, você falou aí do publicitário, o famoso Nizango Anais, né? Ele mesmo. Dia 28 de outubro, o SBT lançou a primeira edição do reality show O Casa dos Artistas, que seria o maior sucesso da história da emissora. Pô, o maior sucesso da história da TV brasileira, né? Exatamente. Eu diria, o maior sucesso intergaláctico do entretenimento, né, cara? A Casa dos Artistas 1, vou fazer um rápido parênteses para citar aqui os participantes por ordem de eliminação, começando por quem foi eliminado primeiro. Alessandra Scatena, Leandro Learte, que desistiu, o pessoal reclamou muito do apogeu dele, Marco Mastronelli, Núbia Oliver, Nana Gouveia, Taiguara Nazaré, Matheus Carriere... Nana Gouveia onipresente, né, inclusive. Onipresente. Alexandre Frota, Patrícia Coelho, Mari Alexandre, Supla e, obviamente, a grande campeã, Bárbara Paz. Parabéns aí, uma salva de palmas para a Bárbara Paz por levar esse título para casa. E ainda no setor do entretenimento, dia 23 de novembro, foi lançado o primeiro filme da saga Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi terminar lá na frente e movimentou gerações e gerações de crianças, adolescentes e adultos. Pô, foi muito importante pra minha formação como pessoa, cara. Um dos grandes motivos pra eu gostar de ler desde criança é Harry Potter. Eu fiquei de fora dessa. Mas vamos voltar a falar de futebol. Vamos. Totti 2000, 2001, primeiro campeonato italiano, terceiro campeonato italiano da Roma, um título importantíssimo pra carreira do nosso camisa 10 de hoje e pro clube romanista, né? Foi o grande momento dele com a camisa da Roma, né? Foi o maior título que ele poderia conquistar. E foi num momento curioso, né? No ano anterior, a Lazio tinha sido campeã, depois de investir uma grana. E, bom, qual a melhor forma de contra-atacar o título do seu rival do que ganhando o título e obrigando ele a passar a faixa para você, né? Nesse mesmo ano, a Roma também ganhou a Supercopa Italiana. E era um timaço, cara. Era um timaço. Foi um time que marcou muita gente. Nosso grande amigo Daniel Rippert, um beijo grande pro Dani. É um dos grandes fãs desse time. Outro dia ele estava conversando comigo sobre isso. Um dos primeiros episódios que a gente lançou, ele citou que era um fã de carteirinha desse time na época. E era um timaço, cara. Era um timaço. O time teve que abrir o bolso, né, pra conseguir conquistar essa taça. Chegaram Samuel, Zebina, Guigu, Emerson, que a gente falou no programa de 2002, o nosso Emerson volante, que ficou de fora em 2002 da Copa, mas foi em 2006, e o atacante Batistuta. 30 milhões de dólares só no Batistuta. Exatamente. No início da temporada foram eliminados pela Atalanta, que hoje é assunto pela participação na Champions League, mas eliminou a Roma nessa temporada da Copa Itália, o que gerou muitos protestos, mas o time começou bem na Série A, no Calcio, e isso deu uma tranquilizada na torcida. O elenco, como você falou, trouxe muitos caras de altíssimo calibre e já tinha caras muito bons no elenco, né? Tinha o Cafu, o Antônio Carlos Zago, o Aldair, já mais no final da carreira, mas também estava lá. O Montella, um cara que fazia gol adoidado. Tudo isso trabalhando sob a batuta do Fábio Capello. Eu, particularmente, não sou muito fã do futebol que os times do Capello jogam hoje em dia, mas é inegável a importância desse cara nos anos 90, começo dos anos 2000 pro futebol. Um cara campeoníssimo, comandante de times marcantes na história do futebol europeu, de forma geral, não só do futebol italiano. E é um cara competente, assim, é um cara, se não é um cara que propõe um futebol tão inspirado hoje em dia, é um cara que sempre foi muito competente e com um futebol muito equilibrado. Esse time da Roma foi conquistando espaço ali na Série A. Acabou sendo eliminado da Copa da UEFA, né, que era a Champions na época, para o Liverpool, com gols do Owen, mas focou na Série A e teve uma campanha muito, muito, muito boa. Só teve 3 derrotas na temporada, já na segunda metade, ali mais pro final, emplacou 7 jogos seguidos sem perder, e com o Montella fazendo gol adoidado, Totti fazendo gol adoidado, Batistuta, era um tridente, pô, sim, de respeito, muito incrível, de respeito, né, cara? Totti, Montella e Batistuta é muito gol que vai sair disso aí. E até separei aqui na nossa apuração um
texto que falava sobre o cenário do futebol italiano na época. Isso justamente que eu ia puxar. Por favor, então. Vamos falar os nomes do futebol italiano. A gente sempre fala isso, até falamos em outro programa, que antes do futebol inglês se consolidar como a principal liga do futebol mundial, o grande torneio era o grande torneio, a grande liga era a liga italiana. Eu acho que até a gente tem a Batalha de Istambul, que foi a final Milan e Liverpool em 2005, como um ponto talvez simbólico dessa passagem de bastão, mas até aquele momento o futebol italiano era o futebol onde estavam os grandes jogadores. Eu vou citar nomes, vou jogar nome aqui pra gente ver o tamanho desse campeonato. Buffon, Cannavaro, Thuram, Di Vaio, Amoroso, Maldini, Gattuso, Boban, Albertini, Shevchenko, Van der Sar, Ferrara, Pezzotto, Davids, Inzaghi, Del Piero, Zidane, Marchegiani, Nesta, Mihajlovic, Simeone, Veron, Nedved, Salas, Crespo. Assim, são nomes gigantescos do futebol nacional e que, cara, tinham que se engalfiar pra ganhar. Tinha que ser grande pra ganhar título nessa época na Itália. Não, e esses caras, eles não estavam em um só time, né? A Roma não jogava só contra um adversário. Esses caras estavam em Milan, Juventus, Parma, Lazio, estavam todos espalhados entre várias equipes para você ver que eram muitos times muito fortes brigando por esse título. E a Roma se destacou nessa temporada 2000-2001 e levantou a taça numa atuação de gala justamente contra o Parma, que tinha o Buffon inspiradíssimo, o Cannavaro no início da carreira, Thuram, vários que você falou aí agora. Foi um 3-0 de baile, e quem abriu o placar tinha que ser ele, né? O rei de Roma. Totti abriu, Montella ampliou, Batistuta encerrou a conta, e reza a lenda, contam os bardos, que a festa na rua de Roma nesse dia, nem a seleção italiana levantando taça de Copa do Mundo conseguiu igualar. O que aconteceu nesse dia aí foi inigualável, foi inesquecível. E se hoje a gente tem a Juventus aí, campeã, seguida, eu acho que já tá no 7º título, alguma coisa assim, na época. Eu acho que já passou disso. Tem muitos títulos seguidos a Juventus. Eu acho que são 8 títulos seguidos. Na época a gente tinha uma variação maior de campeões, né? Eu vou ler alguns aqui. A gente teve 95, 96 o Milan, 97 Juventus, 98 Juventus, depois Milan, Lazio, Roma, Juventus, Milan. Você vê que tinha uma variação de campeões maior, com esses times sempre muito, muito bons, estrelados, realmente um futebol inacreditável italiano. E aí, nessa época, o Totti recebe um dos grandes assédios para tirar ele da Roma, que foi do Real Madrid, né? Não dá pra falar da história do Totti sem falar das recusas ao Real Madrid. Não, essa foi a primeira, né? Exatamente. Essa foi a primeira, e nem foi a mais incisiva, né? Por isso que eu falei Depois que começa. Ali é o começo dessa história. O Real e Roma rolou justamente 11 de setembro, e o Florentino Pérez começou a cantar no ouvidinho do Totti. Mesma coisa que ele fez com o Zidane, né? Já tinha contratado o Figo, já tinha contratado o Zidane, tentou cantar no ouvido ali e não levou nessa. Mas essa história não acaba aqui. E ficou na Roma, e no ano seguinte quase repetiu a dose na Série A. Ficou 1 ponto do título, atrás da Juventus, que levou a taça na temporada 2001-2002. Faltou pouco para Roma conseguir essa dobradinha aí. Em 2002, a gente tem a Copa do Mundo vencida pelo Brasil, que já foi tema nosso aqui, nosso segundo programa, a gente falou desse time brasileiro. E falamos também do absurdo que foi a arbitragem naquela Copa do Mundo, e uma das grandes prejudicadas foi justamente a seleção italiana do Totti, né? Não, a Itália em 2002 foi eliminada numa roubalheira absurda. A Coreia do Sul foi favorecida tanto contra a Espanha quanto contra a Itália. E foi um absurdo esse jogo. O juiz ele ajudou a Coreia do Sul de todas as formas possíveis e imagináveis. Aos 4 minutos ele já tinha inventado um pênalti para os donos da casa. O juiz equatoriano Byron Moreno. O pênalti foi desperdiçado pela seleção coreana, o Buffon pegou, e aí a Itália até abriu o placar. O Vieri abriu
puto da vida, pediu silêncio pra torcida. Só que a torcida contava com esse 12º jogador em campo, que era o juiz, né? Ele expulsou o Totti. Não, antes disso, a Coreia do Sul empata aos 43 do segundo tempo, a partida vai pra prorrogação. Na prorrogação, o Totti... Teve um gol anulado da Itália. Teve um gol anulado da Itália, mas antes disso, o Totti cai na área pedindo pênalti e toma o segundo amarelo por simulação. Pênalti que a Itália clama ser pênalti de fato e não simulação do Totti. E depois teve o gol anulado do Tomassi, e aí a Coreia do Sul faz um gol na morte súbita, no famoso Golden, e despacha a Itália pra casa. O nosso personagem de hoje acabou sendo um ícone negativo dessa trajetória, apesar de não ter tido culpa, né, da má fé do juiz. Inclusive, eu separei um pequeno detalhe aqui descoberto sobre o glorioso Byron Moreno, esse poço de caráter. Em 2010, ele trabalhava como comentarista esportivo e ele perdeu esse emprego, sabe por quê? Por quê? Porque ele foi preso no aeroporto internacional John Fitzgerald Kennedy, em Nova York, com mais de 6 quilos de heroína. Olha aí. Transportados em 10 sacolas plásticas. Olha aí. E ele foi, em janeiro de 2011, condenado a 30 meses de prisão e acabou sendo liberado por bom comportamento. Deve ser interessante, né? É um personagem... Tomara que não tenha botado ele pra pitar nenhuma pelada na prisão, né? Aí ia ser complicado. Mas americano não joga bola. Mas nesse caso, é exatamente o caso que você pode falar. Esse juiz é um criminoso, esse juiz é um ladrão. Você pode chamar a polícia pra levar o juiz. Ai, chama o Carlos Alberto, essa é possível. Essa aí pediu. Essa vai pro zap. Essa vai pro zap. O Lepo vem rir no Face. Ai, meu Deus. E 2 anos depois, Francesco Totti volta a ser assediado por Florentino Pérez, né? Exatamente, volta a ter orelhinha cativada ali, Florentino Pérez falando, vem cá ganhar milhões, bilhões e trilhões de dólares, vem ser estrela, jogar em time de estrelas, e ele não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Em 2004, o Real Madrid não era mais só Zidane e Figo, né? Já tinha Beckham, Ronaldo, já tinha Deus e o mundo jogando lá pelos Galácticos. E Totti veio pedir música no ano seguinte, em 2005, que foi quando o Florentino veio igual um maluco pra cima dele, botou tudo que ele tinha pra botar na mesa. Falou, irmão, se você quiser, a gente muda o nome do estádio Santiago Bernabéu pro nome que você quiser. Se você quiser botar estádio Olímpico de Roma no Santiago Bernabéu, a gente muda. Se você quiser botar o nome do time pra Real Totti, a gente muda. E ele deu um não definitivo. Falou, não vai rolar. Fica aqui. Real ofereceu mais que o dobro que ele ganhava por ano para ele ir, mais uma porcentagem de não sei do que, mais bônus, mais Deus e o mundo. Fora a exposição que era jogar no Real Madrid naquela época, né? Publicidade. Nesse Real Madrid principalmente. É uma oferta poupuda aí do Real Madrid. Nesse meio período teve a Eurocopa de 2004, que a Itália teve uma participação discreta, eliminada na primeira fase para Suécia e Dinamarca passarem. E é isso, né? Totti se manteve na Roma e a partir daí todo mundo sabia que era lá que ele ia ficar. O Real Madrid não tirou, meu amigo. Ninguém tira, né? Exatamente. E foi jogando pela Roma que ele chegou num outro momento de ápice da carreira, né? Em 2006, tetra, campeão mundial com a Itália na Copa do Mundo disputada na Alemanha. Tema que a gente já falou aqui no nosso programa sobre a Inglaterra, mas que interrompemos no meio porque a Inglaterra foi eliminada daquela Copa do Mundo de 2006. Vamos retomar essa competição em outro momento para falar também sobre a Itália, que saiu campeã. Itália de Totti, Itália de Cannavaro, Itália de Del Piero, Itália de Cambiasso, que cortou o cabelo no gramado. Cambiasso, moleque? Tá maluco? Cambiasso não. Como é que é o nome do cara que cortou o cabelo no gramado? Cambiasso, né? Cambiasso é argentino. É argentino, mas tem um cara que cortou o cabelo no gramado. Qual é o nome dele? Não sei, cara. Eu fiquei desconcertado agora. Peraí, tem um cara... Peraí, calma aí. Camoranese. Camoranese. Aí, tá ali perto. Tá ali pertinho. Quase acertou, cara. Confusão justa. Você vai acertar. Confusão justa. Se errei, foi tentando acertar, todo mundo erra. Chama o Charles de Pilares aí. Exatamente. E Itália, eu já falei Alemanha. E Itália de Materazzi também, importantíssimo nessa conquista, né? Nojento. O Totti, ele foi titular na trajetória toda. Muitos jogos ele acabou saindo no segundo tempo, mas ele foi muito importante
para essa caminhada, mas ele só fez um gol, que foi o gol da vitória nas oitavas de final contra a Austrália. Foi um pênalti faltando 10 segundos para o juiz apitar o fim do jogo. O Grosso entrou, lateral Grosso, entrou na área, foi derrubado. Um jogo que o mentecapto do Materazzi tinha sido expulso, para variar. Foi um jogo sem muita inspiração. A torcida da Alemanha, num certo momento, gritava sem a Holanda, vamos a Berlim, porque a Holanda tinha sido eliminada para a seleção portuguesa. E o pessoal falou assim, meu amigo, sem a Holanda ninguém vai segurar a gente, né? Obviamente a maioria absoluta de alemães nas arquibancadas, por ser o país sede. E o que aconteceu foi que a Itália devolveu essa gracinha no canto das arquibancadas, eliminando a Alemanha na semifinal, na prorrogação, por 2-0. E nesse jogo contra a Austrália, a vingança da Itália ficou por conta do Gus Hiddink, que era o técnico da Coreia do Sul em 2002. O Gus Hiddink eliminou a Itália em 2002, provou do próprio veneno em 2006. A Austrália que jogou sem o grande astro, o eterno imortal Harry Kewell, porque ele teve um acesso de gota, aquela doença que pegava em navio do século XVII. Doença do Game of Thrones. Gota, cara. Quem que tem acesso? Tipo, é uma doença totalmente controlável hoje em dia. Uma doença que... Dizem que depois ele teve uma crise de escorbuto também. A Copa foi disputada em 1706. Num navio no Pacífico, indo para as Índias. Essa partida na semifinal entre Alemanha e Itália, gols italianos de Fábio Grosso e Del Piero na prorrogação. E a Itália levantou a taça na decisão nos pênaltis. O Totti não chegou a bater pênalti porque ele saiu no decorrer do segundo tempo, mas estava ali, foi titular, levantou a taça, beijou, pode segurar a taça hoje em dia porque ele foi campeão. Além dele, sempre convém lembrar que campeões mundiais, líderes de estado e a Rihanna podem segurar a taça. E a Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes foi campeã mundial, cara. Ela tem importância naquele título. A Rihanna entrou de agregada. Agora, e aí ele se aposentou. Ele falou assim, vou encerrar no auge. Ele falou que ele queria focar mais no futebol de clube, na Roma. Ele tinha 30 anos, não se aposentou velho, não. E encerrou a carreira, nunca mais voltou a defender a Itália, encerrou no auge. Que bom, né? Porque depois disso também a Itália só vergonha. Talvez por isso, inclusive. No ano seguinte, ele conquistou 2 títulos na Itália, levou a Copa da Itália e a Supercopa Italiana, foi artilheiro do campeonato e chuteira de ouro da UEFA. Foi talvez a temporada mais prolífica dele, né? Assim, obviamente fazendo, em termos de gols, foi a temporada mais prolífica, mas ele teve muita participação em muitos lances, em muitos momentos da Roma, numa trajetória vencedora. Não é o campeonato, não é a Liga, mas a Copa Itália é um título importante, bem importante, um título nacional. E ele não parava de melhorar, né, cara? Não parava de melhorar. No ano seguinte, conquista mais uma Copa da Itália, que acaba sendo o último título da carreira dele. O último título coletivo, né? Ele ainda teve mais uma marca individual bem legal, que foi em 2014, 2015. Aos 38 anos, Roma e Manchester City, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol na Champions League contra o City. E continuou encantando nesse tempo todo, continuou defendendo as cores da Roma, continuou entrando em campo, fazendo lindos gols e participando de vitórias memoráveis. Apesar de não levantar a taça, ele continuou encantando com o futebol. E em papéis diferentes, né, cara? Ele foi alterando o papel dele ali naquele ataque, né, no sistema ofensivo da Roma, e foi sabendo se adaptar e achar atalhos no campo importantes para ele poder exercer outras funções, porque, obviamente, na carreira do cara, o físico vai mudando, ele não conseguiria ter o mesmo ímpeto, não conseguiria ter a mesma pressão, a mesma arrancada, mas foi sabendo se adaptar ao que a idade impunha a ele e foi encontrando outros atalhos para ainda assim ser importante para esse time da Roma em anos finais da carreira dele, né? Um cara muito inteligente e com uma visão de jogo tremenda. Juntou isso a uma experiência de anos entrando em campo, anos jogando campeonato italiano, não tinha como dar errado, né? O que acabou pegando para ele foi a parte física, porque é natural, porque com a idade, conforme vai avançando, não tem o que fazer. O tempo é impiedoso.
E ele, um ato que eu acho muito legal da carreira dele é a comemoração em 2016, né? Ele tem a comemoração da selfie, que ilustra nosso podcast, a nossa capa, e ficou marcado, né, cara? O maluco foi, pegou o celular, tirou uma selfie com a torcida num dos atos finais ali da carreira, né? Ele se aposentou em 2017, tem essa foto pra história ali em 2016. Vovô, né? O cara já com 40 anos. Exatamente. Pegou ali, mostrou que é um vovô antenado. Vovô garoto. Vovô garoto. Vovô garoto. Antenado aí, tirou uma selfie. Tirou o que os jovens chamam de selfie. Um famoso... uma autopictura. Num web smartphone de algum participante ali do jogo. No telemóvel. E é uma foto que representa ele, né, cara? Ele com camisa da Roma, comemorando o gol, com a torcida atrás. Ele poderia estar na torcida, poderia estar comemorando o gol. Ele é uma foto muito, muito simbólica, né, cara? Que representa muito bem essa união, essa comunhão entre torcida e campo quando o Totti jogava, né? E ele acabou se despedindo em 2017. Isso. De forma... até quem não acompanhou a carreira dele, até quem chegou atrasado, quem pegou um ponto ou outro, se emociona, porque é pura classe, né, cara? É muito emocionante, é um momento bonito do futebol, é emocionante mesmo. Ele fez um discurso muito legal, né? Aos 41 anos, em 2017, ele se aposenta, chega ao final essa belíssima história de 25 anos de conquistas e mais derrotas, né? É um cara que talvez ensine pra gente que dá pra você ser grande sem vencer o tempo todo. Você não precisa... A vida não é feita só de vitórias, né? A vida também é feita de derrotas, decepções. E o Totti teve muitas delas, mas também teve seus momentos de vitória. Teve seus momentos em que a vida sorriu pra ele e é um cara muito grande. 41 anos, se aposentou. Numa partida contra o Genoa, disse que infelizmente chegava o momento que ele esperava que nunca chegasse, mas chega pra todo mundo. Uma partida de muita emoção, uma partida de homenagens a esse gigante do futebol, muita emoção nas arquibancadas, lágrimas, 25 anos de profissional no clube, 28 anos no clube, muita gente que nem era nascida quando ele começou a jogar pela Roma se emocionando. E segundo o Jean Oddi, no texto que a gente mencionou lá no começo do programa, um símbolo para Roma, para a cidade de Roma, tão grande quanto o Coliseu. São 786 jogos com a camisa da Roma, 367 gols, maior artilheiro da história da Roma, jogador que mais vestiu a camisa do clube, segundo maior artilheiro da história do campeonato italiano, com 250 gols. O maior é Silvio Piola, que entre 1929 e 1954 marcou 274 gols. Gigante, enorme, por isso conseguiu a maior glória da carreira, que é ser tratado aqui na série 10 do Armário da Bola. Ele virou dirigente depois, ele ficou praticamente 2 anos como dirigente da Roma, saiu obrigado, e isso é uma coisa que é interessante a gente puxar, né? Porque ele saiu obrigado porque os donos da Roma são milionários aleatórios, E olha que doideira, né? O conflito aí entre o cara que é a paixão da Roma em pessoa e a modernidade do futebol, né? É um debate interessante a se pensar. A gente tem o caso do Zico sendo escorraçado no Flamengo, o Roberto Dinamite no Vasco, mas aqui no Brasil é um pouco diferente, porque os clubes não são empresas como na Europa. Nesse caso aí, são investidores estrangeiros que... tem compromisso com a Roma, obviamente, porque é patrimônio deles, mas não necessariamente tem essa identificação. E o Totti deixou a Roma, ele foi dirigente por um tempo e deixou o clube de forma violenta, não foi uma separação fácil, não. E eu separei aqui algumas declarações em relação ao Totti. Maradona rotulou Totti como o melhor que eu vi jogar. O Zidane, o Messi já fizeram também saudações e elogios ao futebol de Francesco Totti. E ele foi exaltado por torcidas da Europa inteira. A última temporada dele, que já se sabia que seria a última, foi uma temporada de muitas homenagens em muitos estádios, muitos lugares, Itália afora. E recebeu homenagens de torcida de Real Madrid, do Valência,
Até da Lazio, né, cara? Isso é impressionante, porque é rival de morte, Roma e Lazio. Os grandes sempre são reconhecidos pela torcida rival, né, cara? Isso é sinal de grandeza e o Totti conseguiu isso. A torcida da Lazio botou uma faixa: os inimigos de uma vida saúdam Francesco Totti. É um gesto inigualável. Inigualável. É uma coisa muito impressionante. O Totti, ele é um exemplo de uma estirpe de jogador que a gente não vê tanto, né? Não gosto de ficar debatendo os motivos para isso. Eu gosto do futebol dinâmico quando as pessoas se transferem para outros clubes, mas é muito legal ver essas histórias de identificação, de paixão. Ao mesmo tempo em que eu gosto de ver jogadores se provando em diferentes campeonatos, eu gosto de ver uma história dessa que vem de infância, que vem de barriga da mãe, que vem de sempre. A gente, que nem o Jean falou aí no áudio lá no começo, que ele falou do Gerrard, falou do Maldini, a gente tem o caso do Giggs também no Manchester United, né? Aqui no Brasil a gente tem Rogério Ceni, tem o Leandro, que foi do Flamengo. Enfim, a gente tem alguns exemplos e a gente vê que esses exemplos são de caras que entram para a história, sabe? São caras que, claro, amparados por uma qualidade técnica invejável, mas que tiveram chance de fazer história em muitos outros lugares justamente por causa dessa qualidade e acabaram escolhendo ficar em casa. E fizeram história em casa. E esses caras foram recompensados com paixão, com admiração, com carinho de torcidas gigantescas, né, cara? E é muito legal esse tipo de situação no futebol. E é fazendo história que Totti encerrou sua carreira. E aqui a gente encerra essa edição de 10, nossa série especial sobre os magos da bola, os camisas 10 que fizeram história no futebol mundial. A gente agradece a sua atenção, agradece a paciência, agradece o feedback, o retorno e espera que vocês tenham gostado desse programa. Comentem com a gente, venham corrigir nossos erros, que a gente provavelmente deve ter cometido erros, venham contar histórias, falar sobre Totti, conversar sobre futebol. A gente adora quando o programa continua nas redes depois da publicação. Chico, seu destaque finale. Meu destaque final vai para essa tua pronúncia de italiano aí, que, pô, tu tá voando, hein? Eu fiz até a coxinha aqui, pô, pra completar. Perfeito. Nossos espectadores com certeza perceberam isso, porque Sim. sua pronúncia foi impecável. O meu destaque final... Hoje eu vou... Ontem, no último programa eu fiz 2 destaques finais, eu vou fazer um destaque final besta hoje. Meu destaque final vai pro time dos Franciscos aí do futebol mundial, que o Totti é o nosso camisa 10. E a gente tem no nosso meio campo também o espanhol Cesc Fábregas. Cesc nada mais é do que Chico em catalão. E Isco, o meio campo do Real Madrid, que Isco é uma diminuição de Francisco. Um dia eu vou fazer um episódio do Armário da Bola aqui, só a escalação do time dos Franciscos. Vai ser a próxima vez que tu ficar doente, Gustavo, tu me espera, tu me aguarda. E o Chiquinho na lateral direita. Até a semana que vem, grande abraço. Tchau. Tchau, italiano, tchau. Sei lá, é que eu já tô numa situação que eu não consigo, tipo... Meu irmão, todo mundo na rua há mais de um mês e essa porra fica caindo... Não, mais de um mês não, há pelo menos 2 meses, né, cara? Só cai e tá todo mundo na rua, tipo... não faz o menor sentido. Tá muito sob controle no Rio, cara, tá muito sob controle. Não, sob controle não tá. Tá descontrolado absolutamente, mas, tipo... Não tá fazendo o menor sentido. Tipo assim, não era para as pessoas estarem na rua, tá ligado? Não era para as pessoas estarem agindo normalmente assim. Sob controle, quero dizer, não tá aloprado, não tá crescendo pra caralho, tá ligado? Tá teoricamente sob controle, apesar de não ter ninguém controlando, ninguém tá exercendo esse controle, tá sob controle. Eu acho que ele não tá contaminando porque não quer. Eu acho que não tá sob controle, é diferente. Ele está quieto. Pode ser. Não, tá sob autocontrole, tá sob autogestão. O coronavírus autogestão, é empreendedor. Anarquista. Empreendedor. Ele é anarquista. Ele falou assim, não vai ser autogestão aqui, não vai ter... Cara, eu tô falando, vão descobrir que a Geosmina
mata essa porra. Eu tô falando isso desde sempre. As pessoas não me escutam. É isso. Falta ao biólogo Átila e a Marina dar uma conferida nisso aí. Cabe ao Átila, então, resolver essa situação pra gente. Investigar a fundo isso aí que tá acontecendo.